Então, vamos fazer essa segunda parte. Nós já falamos o que é tornar a vida amável. Primeiro era a compreensão, né? A compreensão com as pessoas, né? Com as pessoas que estão à nossa volta. Depois falamos também do corrigir as pessoas com amor, né? Fazer isso com carinho. Depois, então, corrigir com amor. Depois, o terceiro, nós falamos também do diálogo, né? Diálogo, saber falar, saber escutar, saber, às vezes, né, na discussão, como abaixar a bola, tal. E hoje vamos falar sobre a qualidade do diálogo, que é a clareza, a mansidão, a confiança, a prudência, né? E hoje vamos falar sobre um outro ponto, uma outra visão, que é o silêncio, né? Quer dizer, para tornar a vida amável, a vida dos outros, tão importante quanto o diálogo, muitas vezes é o silêncio. Saber, às vezes, ficar quieto, né? Isso não é fácil, né? Isso é uma coisa de mestres, né? A caridade para com o próximo exige saber calar por amor. Muitas vezes temos que engolir seco e deixar quieto. Deixar para depois, né? Engolir sapo. Eu sempre digo para a sociedade, para a família, para um casamento, para qualquer relacionamento, do dia a dia, saber engolir sapo. Então, o silêncio aqui é saber engolir o sapo, às vezes, né? Colocar o rabinho no meio das pernas e ficar quieto, muitas vezes, né? Não abras a boca, diz um velho provérbio, senão, quando estiveres certos de que as tuas palavras serão mais belas que o teu silêncio. E tem uma outra ditada também que diz o seguinte: de calar, um livro do Caminho, do São José Maria Escrivá, de calar não te arrependerás nunca, de falar muitas vezes, né? Nós nos arrependemos. Depois fala, putz, caramba, por que eu fui falar isso? Depois, para corrigir, é um problema, não é? Então, palavras emocionais, né? Muitas vezes estamos emocionalmente na conversa, no diálogo, na discussão, a gente fala uma coisa que está guardando isso por anos. Então, quantos repentes, quantas respostas impensadas, quantas censuras feitas na hora, quantas exclamações nervosas, quantas avaliações precipitadas, né? Quantos comentários imprudentes tornam desagradável o relacionamento no lar, né? No trabalho, em qualquer outro ambiente, né? Então, depois é preciso lutar para exercitarmos nesse silêncio, né? Silêncio que nós precisamos para saber segurar a língua, né? Saber segurar a língua é uma mortificação santa, difícil, mas necessária, né? Engolir, segurar a língua, né? O silêncio torna-nos melhores, dizia a educadora chamada Lubienska Deleval. O silêncio é uma conquista de nós próprios, né? É um ato de autodomínio que pode ser alcançado pouco a pouco com a graça de Deus. Estou pedindo a Deus que a gente vá ganhando essa virtude, quer dizer, o defeito de falar muito e a virtude de segurar a língua, né? Essa é uma virtude também, saber ficar quieto, né? Só a alma espiritualmente forte consegue dominar as emoções que espirram em palavras impensadas. Só uma pessoa muito forte na fé, espiritualmente muito bem preparada, sabe segurar a língua, né? Outro dia conversava com uma pessoa lá no meu condomínio, acho que em 15 minutos que ele falou comigo, ele falou mal de todas as pessoas que começou a falar lá. De uma pessoa, falou mal da outra, e acho que falou mal da outra depois. Então, quer dizer, nós não podemos ser assim, né? Quer dizer, acho que está faltando algo interior, né? Está faltando Deus entre nós. Se tem Deus, não dá para ficar falando mal de todo mundo, né? Então, saber segurar a língua, né? Torrentes verbais, né? Loquacidade descontrolada, tagarelice da pessoa que fala e não deixa ninguém falar, né? Então, como é importante a gente ficar quieto. Esse silêncio que é a fonte de todos os silêncios bons. O silêncio com Deus também, né? Ter silêncio para poder fazer oração, para poder saber meditar. O silêncio da meditação, né?
como é importante a gente parar, às vezes, 10, 15 minutos por dia e fazer uma oração e falar com Deus, né? Não um monólogo, mas um diálogo, né? Meu Deus, o que eu preciso melhorar? Me ajude. Eu peço isso, me ajuda naquilo, tal. Esse defeito, me ajude a tirar esse defeito, a ganhar essa virtude. Essa confiança, para ter confiança, silêncio da meditação, da oração e da confiança, né? Um silêncio com maiúscula que purifica, aquece e transforma o coração, né? Então, esse seria o outro ponto, o silêncio. Agora, vamos falar da misericórdia, né? Perdoar, saber perdoar os outros, né? Como a gente fica, às vezes, levando uma mágoa a vida inteira, às vezes, né? Muito tempo. E quando a gente pede perdão, quando a gente fala, sai aquele peso da nossa alma, né? É tão comovente a misericórdia de Deus, né? Quer dizer, Deus nos perdoa sempre, né? E nós temos que fazer isso com os outros, né? Basta lembrar a parábola do filho pródigo, né? Que Deus perdoou, né? Perdoa 70 vezes 7. Quanto podemos perdoar? 70 vezes 7? Não sempre, né? Já falava disso nas bem-aventuranças lá, né? Saber perdoar, né? Os misericordiosos lá, né? Então, como Deus é muito misericordioso, nós também devemos procurar ser misericordiosos, né? Quer dizer, saber perdoar os outros, né? Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que cansamos de pedir a sua misericórdia, né? E nós nos cansamos, às vezes, de perdoar, né? Ah, já perdoei demais. Ah, já chega, já não aguento mais. Ah, então, a gente sabe, a gente não consegue realmente ser igual a Deus, né? Mas nós temos que lutar por ser melhores, né? Nós dizemos no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Nós rezamos todo dia, praticamente, que a gente reza um terço, um Pai Nosso, na missa, em qualquer lugar, que rezamos o Pai Nosso. Nós dizemos isso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas será que a gente perdoa quem nos ofende? A gente reza, mas depois não faz isso na prática, né? Acrescentando a seguir umas palavras que nunca deveríamos esquecer. Porque, se não perdoardes os homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Quer dizer, se a gente não perdoa o próximo, nós não podemos querer o perdão de Deus, né? Então, seria o item 5, a misericórdia, saber perdoar. Isso é muito, muito importante, talvez seja o mais importante de todo esse tema de tornar a vida amável, né? Acho que uma das maiores virtudes que a gente podemos ter é essa virtude do perdão, né? Saber perdoar, né? Só uma alma pura, próxima de Deus, muito próxima, pode perdoar, né? Uma pessoa que só tem rancor, inveja, ódio, é difícil perdoar, né? O outro ponto é o espírito de serviço, saber servir os outros, né? Para sermos felizes, temos que servir as pessoas, né? É muito bonito a gente ler que no Evangelho Jesus serve os outros, lavou os pés dos apóstolos, tudo isso e tal. Então, como fazer isso na prática, né? Na missa do lava-pés, na Quinta-feira Santa, a gente chora, às vezes, fica emocionado de tudo ver e tal. Mas no dia a dia que nós precisamos chorar, né? Nós precisamos chorar, não, mas pôr isso em prática, né? Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes sobre a condição de as praticardes. Quer dizer, Cristo disse, para ser feliz, você tem que servir. Quem disse essas palavras foi Jesus, né? Quando lavou o lava-pés, né? Na última ceia. Então, são a dedicação humilde e o serviço aos demais, né? Quer dizer, uma dedicação de humildade e servir os outros, né? Compreendeis o que vos fiz? Disse Jesus. Perguntou Jesus, depois do lava-pés.
vós me chamais mestre e Senhor, mas você também, vocês que devem fazer isso igual eu fiz, né? Deixo-vos exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também, né? Então, o Papa Francisco, na missa da Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, acho que uns 3, 5, 4, 10 anos atrás, por aí, glosou o salmo recém-recitado por um leitor. Cantai ao Senhor um canto novo. E comentou que esse cântico é o canto da nossa vida, né? Nós devemos cantar, viver uma vida cantando a Deus, louvando a Deus, né? Mas não gritando no alto-falante, no meio das ruas aí. Mas é cantar, é fazer a vida cantar a Deus, né? É deixar que a nossa vida se identifique com a vida de Jesus. Então, a partir do momento que eu começo a me identificar mais com Jesus, eu posso dizer que a minha vida se torna mais alegre. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, né? Quer dizer, felizes. Quer dizer, cada vez mais vamos ser mais felizes, né? E a vida de Jesus é uma vida para os demais. Servir é viver para os demais, né? Se a vida de Jesus é assim, e eu preciso me identificar com Jesus, eu também preciso fazer isso, né? Eu preciso servir os outros. Servir, arrumar, ajudar a lavar a louça, estava brincando aqui, mas mais ou menos isso, né? Quer dizer, coisas que a gente não costuma fazer, procurar fazer mais vezes, né? Arrumar a cama, arrumar o sapato, não deixar jogado. Eu terminou um serviço, ajudar a ir comprar um negócio no mercado para a esposa. Então, esse espírito de serviço é um dos grandes segredos da felicidade que Cristo nos ensina. O grande segredo é saber servir as pessoas. Muita gente fala, nossa, como eu fiquei feliz quando eu ajudei aquela pessoa hoje e tal. A gente fica feliz, né, quando ajuda os outros, né? O outro ponto, o penúltimo ponto, que é desse tema, nós vamos falar sobre a generosidade. Saber ser generoso. Olha quanta coisa abrange tudo isso, né? Para ter uma vida coerente, olha quantas coisas nós temos que lutar, né? Falamos já de 8 pontos de um tema de tornar a vida amável, né? E esse penúltimo aqui é a generosidade, né? Falar da generosidade é muito bonito, não é? É bonito falar temos que ser generosos e tal, mas praticar a generosidade, aí que o bicho pega, né? Praticar a generosidade não é fácil. É coisas de heroísmo mesmo, né? Praticar isso sempre, né? Não é praticar uma semana que nós estamos de férias, a vida inteira, né? Então dizem que ser generoso, ser coerente um dia, a gente consegue. Ser coerente uma semana, um mês, um ano, talvez a gente consiga. Mas a vida inteira é coisa de santos, né? Coisa de santo, né? Agora, você vai dizer, mas eu não vou ser santo, mas eu tenho que lutar. Se Jesus falou que nós temos que ser santo como o vosso Pai Celestial é santo, eu tenho que lutar para procurar ser melhor, né? Pode ser que eu não seja, mas eu tenho que procurar lutar, né? Para isso é preciso vencer a tendência egoísta que nós temos de viver voltados para nós mesmos. Isso faz parte da natureza humana, né? A gente pensar em nós, esquecer os outros, né? Mas para ser generosos, eu tenho que pensar vencer essa tendência egoísta que eu tenho dentro de mim mesmo. Se mergulhados no poço do eu, onde o amor se afoga, né? Se eu fico voltado para mim, o amor não afoga, é afogado, né? Então vamos tentar sair desse poço, né, que nós temos, de se afogar em nós mesmos. De que forma? Voltando-se para os outros, né? Servindo os outros, né? Como já falávamos lá atrás, e tudo aquilo que nós já vimos, né? Saber dialogar, saber perdoar, tudo isso. Mas não esqueçamos que para alcançarmos um espírito de doação, como Jesus, ou seja, a disposição de sacrificar nossos interesses em benefício dos outros e dar a vida pelos outros, é preciso vencer
a mesquinhez que nós temos, a avareza, o calculismo, o egoísmo, e aí todos os 7 pecados capitais, né? A luxúria, a inveja, a preguiça, tá tudo aí. O orgulho, né? Então, se a gente vai, por isso que se a gente vai lutando para ganhar virtudes, a gente vai eliminando, lógico, vai eliminando os defeitos, né? E vai sendo mais generosos. Para isso precisamos lutar contra os inimigos da generosidade, que se podem resumir em três perguntas. Por que eu? Por que tem que ser eu às vezes? Mas isso de novo eu? Por que eu? Então, se a gente começa a pensar só em mim, só em nós mesmos, lógico que fica difícil ser mais generoso com os outros, né? Por que isso? Por que isso de novo? E por que tanto? Por que tanto assim? Por que não pode ser menos? Por que precisa ir na missa? Por que precisa rezar? Por que precisa ser de palestra? Por que eu preciso ler, fazer oração? Não está bom uma vez por ano eu confessar? Mas você não é muito, você não está ficando fanático demais, né? Então, quer dizer, se a gente começa a ficar perguntando, ficar questionando sempre, a gente não consegue ser generoso, né? Ser generoso para Deus e para os outros, né? Depois, o último ponto de hoje é o otimismo, né? Uma pessoa otimista, como as pessoas gostam de estar ao lado de pessoas sorridentes, de pessoas alegres e pessoas otimistas, né? Quer dizer, o otimismo também tem tem bastante da alegria, né? Mas não é otimismo mentiroso, otimismo falso, assim, de mentirinha, mas muitas vezes o verdadeiro, né? Tanto o pessimista como o falso otimista se julgam realistas. Não, é que eu sou realista, é que o mundo está uma porcaria, é que está tudo ruim, é que está uma crise, é que não tem emprego, é que tá tudo, o governo é tudo igual, é que o político não sei o quê. Então, quer dizer, todo tá ruim, né? Só que eu acho que eu sou realista, mas não é que eu sou um pessimista, né? Mas só o otimista cristão possui o verdadeiro realismo. O verdadeiro realismo é de quem está próximo de Deus, né? Esse é o verdadeiro realismo. O que é a realidade? A realidade a verdade é Deus. Porque vê as coisas com os olhos de Deus. Eu coloco a lente do óculos de Deus. E aí eu enxergo da forma otimista. Porque o pessimista, ele enxerga, ele está faltando essa lente de Deus. Aí enxerga tudo borrado. Não consegue fazer uma leitura. Nós aí que usamos, as pessoas que usam óculos, experimentam tirar o óculos e fazer uma leitura num livro com letras pequenas. Não consegue. Então, essa lente de Deus é o otimista. Ele coloca uma lente para enxergar as coisas na vida e enxerga de uma forma diferente do pessimista. Ele enxerga um fundo da realidade de Deus que os outros não enxergam, né? Então, o autêntico otimista não é fruto de técnicas de pensamento positivo, nem de fuga ilusória para o mundo que faz de conta. Vamos fazer de conta que dá tudo bem, esquecer o resto. Não é isso. Como dizia o fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá, dizia que o otimismo é consequência necessária da nossa fé. Se eu tenho fé, eu tenho otimismo. As coisas vão melhorar, vai dar certo. Eu vou conseguir. Vai tá ruim, mas diz um ditado, tá ruim, mas tá bom, né? Tem um ditado aí que a gente brinca, tá ruim, mas tá bom. Esse é otimista. As coisas vão dar certo. Tá na pandemia, mas vai terminar. Então, vale a pena meditar sobre essas três certezas, três pilares que a fé coloca como base firmes do otimismo. A primeira certeza, que Deus não está longe de nós. Essa é a primeira certeza que um otimista tem que ter. Eu estou do lado de Deus, está do meu lado. Sem essa certeza da fé, estamos condenados à desorientação e insegurança, né? E ao desamparo. Então, primeira certeza, que Deus está sempre do nosso lado.
Segunda, o tempo já está indo, então eu tenho que... Já deu quase 25 minutos aí. Já estou terminando. A segunda certeza é: com Deus sempre somos capazes de amar. A primeira é: com Deus está sempre do meu lado, e com Deus eu consigo amar. Eu consigo... O meu coração, ele está cheio de amor, né? Queixamos-nos atormentados porque não temos isso ou aquilo, porque não conseguimos aquilo, não tenho isso, e não percebemos que ainda que conquistemos, ainda que conquistemos o mundo inteiro, se não temos amor, nada disso vale a pena. Se não temos amor, tudo que nós tenhamos, bens materiais, se não tiver Deus, não temos nada, né? E a terceira e última do otimista aqui, ponto do otimista, é terceira certeza: Deus sempre confia em nós. Deus está sempre confiando em nós. Por isso que nós temos que retribuir, né? Eu tenho que retribuir essa confiança que Deus confia, nos dá, para Deus. Então, todos conhecemos a história das negações de Pedro durante a paixão, né? Que quando Jesus ia ser crucificado, ele, por medo e precipitação, negou Jesus 3 vezes, lançando, né, falando 3 vezes: não conheço esse homem, não, isso aí eu nunca vi e tal. Então, ao se dar conta do que havia feito, chorou amargamente. Quer dizer, se arrependeu, né? Nós temos que também nos arrepender, né? E certamente deve ter se sentido indigno para sempre da confiança de Jesus, que havia depositado nele, né? Mas o que fez Jesus? Disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? E Jesus fala isso para nós também, né? Tu és fulano, e sobre essa alma eu edificarei a minha igreja, né? Então, Deus confia em nós também, né? Para que nós sigamos o trabalho que Pedro começou na igreja, né? Primeiro Papa, né? O primeiro Papa. Nós não somos outros papas, mas podemos ser outros Cristos, né? Outros Cristos na vida, né? De imagem e semelhança de Deus, né? Então, é isso aí, pessoal.